Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? A paz do Senhor esteja convosco. Deus de Emaús, que significa Deus conosco. Nós já estudando Hebreus capítulo 13 no Novo Testamento. Se você pegar sua Bíblia de papel para estar acompanhando. Eu me chamo Mateus, para quem não me conhece. Vai ser gravado esse vídeo, né? Mas porém eu faço lives no Kawaii, né? Uma vez por mês no Instagram, direção do Espírito Santo. Se eu tiver os seguidores suficientes no YouTube e no TikTok, vou estar fazendo também. Mas como ainda não tenho, né? Vai ser uma vez por mês também, igual é no Instagram. Aí um mês vai ser no Instagram, um mês no TikTok, um mês no YouTube. Toda quinta-feira, certeza, né? É no Kawaii. Onde eu tenho mais seguidores, né? A maioria são de lá. Hoje o capítulo 13 de Hebreus vai ser gravado. A gente fez simultâneo, né? Hebreus live e gravado dessa forma. O YouTube não ficou todos por isso. Mas porém vai fazer live novamente de Hebreus do 1 ao 13. Lá no Kawaii. E no Instagram uma vez por mês, por enquanto. Até eu atingir seguidores no YouTube e no TikTok. Quem tá entendendo, fala beleza. Amém. Mas hoje a gente vai fazer o gravado 13. Os vídeos gravados nas plataformas vão ser vídeos de 5, 6 minutos no máximo. Vão ser 2, né? E 3 shorts também. Aí eu mesmo vou escolher o vídeo, se o Espírito Santo for para eu mesmo escolher. E as lives vai ser do 1 ao 13 no Kawaii. E uma vez por mês no Instagram, por enquanto. Até a segunda ordem. Quem crê diz amém. Quem está entendendo diz amém. E venha ter um mover do Espírito aqui. A gente vai orar para Deus falar conosco, né? Através da tua palavra. Vamos lá, dito isso, vamos à palavra, mas antes a gente vai orar. Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Pai, que o Senhor vem fazer aqui presente conosco. Que venha ser o Senhor e não eu. Tira todo empecilho, toda amarra, toda atrapalhação do diabo venha cair por terra. Que seu santo nome venha ser glorificado. Deus de Emaús, que significa Deus conosco. Seu santo nome venha ser glorificado. Vivendo a vida como Deus quer, Deus queira, em nome de Jesus. Venha ser o Senhor aqui, Senhor, retirando todo laço e embaraço. Eu diminua e o Senhor cresça. Que venha ser o Senhor. Que nada venha ser acrescentado nas minhas palavras, igual diz o profeta Agur. Porque eu não venha ser achado mentiroso. O santo nome venha ser glorificado, assim como foi na cidade de Cesareia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só com um caminho novo, linho novo para você passar. Te dá a palavra exortações finais. Vai ser do versículo 1 em diante, né? É a única palavra que essa palavra tem. Esse é o último capítulo de Hebreus, né? Falar, não, quem ficou triste, né? Mas não se preocupe, vai ter as lives no Kawaii para quem me segue lá também. Se você não é seu seguidor lá, fique em paz, né? E que agora do Senhor venha sucumbir à terra. Versículo 1. Seja constante, um amor fraternal. O amor de Deus, né? Ele é constante. Um amor fraternal. Um amor por marido e mulher pode ser que dure um tempo só e acabe, né? Ou pode ser que dure para a eternidade também. Mas o amor de Deus dura para sempre. Quem crê diz amém. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando aqui. Sem saber, alguns escolheram anjos. Falando aqui para a gente não esquecer a hospitalidade, deixar as pessoas entrarem na nossa casa. Quando o Espírito Santo deixa, né? Quando o Espírito Santo manda. Nem qualquer pessoa também. A nossa casinha também é um pedaço do céu, tem que estar fechada para algumas pessoas. Aquela pessoa que Deus manda a gente colocar na nossa casa, ou na nossa vida também, né? Alguns são disfarçados de anjos. Falando, quem está entendendo? Quem crê diz amém. Lembre-se dos que estão na prisão, para a gente lembrar também dos que estão na prisão. Se puder ir lá pessoalmente, melhor, mas se não puder, orar pelo menos. Né? A burocracia é muito grande para entrar, né? Mas pelo menos orar por eles. Como se estivesse aprisionado com eles, para a gente imaginar como se estivesse lá. Que entra a empatia, né? Empatia é você colocar no lugar do outro, né? Na dor do próximo. Deus te dê muita unção, receba muita unção. Os que estão sendo maltratados, para a gente lembrar também dos que estão sendo maltratados. Como se vocês mesmos tivessem sido maltratados. Da mesma forma, né? A gente colocar empatia no lugar do próximo. A gente se colocar no lugar de quem está sendo maltratado também. A gente não queria que acontecesse conosco também, sim ou não? Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. Tanto para o homem quanto pela mulher, né? O casamento tem que ser honrado. Não é só uma parte que faz, né? Tem que ser as duas. E o leito conjugal é conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tipo assim, para não ter traição que Deus vai julgar, né? Os imorais e os adúlteros. Imoral é qualquer pessoa que não faz o que é certo, também comete pecado à vontade. Essas duas coisas é a pessoa imoral. Por exemplo, passar no sinal vermelho está sendo imoral também. O certo é passar no verde, né? O amarelo é aceitável, pode passar também. Embora não seja indicado, né? Mas é aceitável.
Versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Mas não amar o dinheiro, né? O apóstolo Paulo falou para Timóteo na Bíblia, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente não amar o dinheiro. Nem mesmo tem pessoas que casam com outro por causa do dinheiro também, né? Isso também serve para isso. Então, para evitar esse tipo de interesse. Já vi casos, né, de pessoa casar por isso e se arrepender depois. A pessoa maltratava ela, machucava com palavras, né, de alguma forma, e a pessoa arrependeu. Porque dinheiro não é tudo, né? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Isso é uma promessa de Deus divina. Quem crê diz amém. Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Agir na sua vida, sucumbindo na sua vida. Prometeu jamais nos abandonar. Quem crê diz amém. Versículo 6. Em diante. Assim podemos dizer com confiança. A gente pode falar, né? O Senhor meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? É fazer com confiança. Tipo assim, Deus vai nos ajudar, eu vou temer a quem, né? Deus está acima de todo mundo, né? Em outras palavras, é isso. O homem não pode fazer mal nenhum, porque Deus está acima dele. Incrível, amém. Versículo 7. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Para a gente se lembrar, né, dos líderes que falam a palavra de Deus para nós. Se tinha sido um líder mau, ruim, lembre dele si mesmo. Não precisa ficar mais perto, mas pelo menos deve pensar o seguinte, pelo menos ele me ganhou para Cristo, né? Não precisa ficar debaixo de uma liderança opressora também não, né? Maligna também não. Alguém fazendo mal pra gente também não. Mas porém, a gente se lembrar, né, ser grato, orar por ele também. Amém, que Deus venha me agraçar ao mundo. Que transmitiram a palavra de Deus a vocês. No caso, os líderes, né, que levaram a palavra de Deus para nós. Se uma pessoa que não seja líder também, mas ganhou essa alma, né, seja grato por ele. Alguns pastores pregar sobre isso, né? Sou grato a fulano que levou o evangelho a mim. E a Bíblia fala que a gente tem que ser essa gratidão também. Antes de eu conhecer esse versículo, eu já era grato da pessoa que me levou, né? Infelizmente, ele não está mais na igreja. Ele não era líder nem nada, era só um membro. Mas foi ele que me levou, né? Um rapaz jovem, visionário, né? Missionário. Mas, porém, ele não está mais na presença. Mas eu ainda sou grato, sem conhecer esse versículo. Pois nós nascemos de novo, nós somos gratos, sim ou não? Provavelmente. Mesmo assim, tem esse versículo na Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diz amém. Ele é imutável, né? Não muda. As coisas do mundo são mutáveis, né? Elas mudam. Mas Jesus jamais, ele permanece o mesmo para sempre. Incrível, diz amém. Versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. E Paulo já falava desde aquela época, né? Jesus tinha acabado de subir ao Pai, tinha pouco tempo que tinha ficado com eles, né? Tinha poucos anos que Jesus já tinha ido, ressuscitado e ido para o Pai, né? Mesmo assim, já tinha falsos ensinos naquela época. Imagina hoje em dia, para a gente não ir pelos falsos ensinos, falsos enganos. A gente tem que estar sempre consultando o Espírito Santo, né, lendo a Bíblia com a ajuda dele, para a gente não cair em falsos ensinos, falsos enganos. Quem crê diz amém. Pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Tipo assim, é bom a gente estar na graça. Né? O melhor é a gente estar na graça, porque hoje nós estamos na nova dispensação, a dispensação da graça. Quem crê diz amém. Não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Tipo assim, não está mais na época da lei, mas sim da graça. Não tem mais valor. Né? Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Nós temos um altar agora, né? As pessoas que estão ainda na lei não têm esse direito. As que estão na lei não têm esse direito das bênçãos de Jesus, não tem esse direito dessas bênçãos. Quem crê diz amém. Versículo 11. Pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, um exemplo da época da lei, né, em que Jesus sofreu da mesma maneira. Os animais eram levados para fora da cidade para ser morto. Jesus também levou para fora, né? Levaram Jesus para fora. Ele foi levado de batada, açoite dentro da cidade, espinhos, né? Aí foi crucificado de fora da cidade. Uma região chamada Gólgota. Então, nesse exemplo, Jesus fez o mesmo na época da lei. Só que o sacrifício de Deus é mais perfeito, mais puro. Melhor que o sacrifício de Abel, falando. E de Caim também. Versículo 13. Portanto, saiamos até ele. Um dia até Jesus, né? Se tiver alguém ali, você vai até ele lá, né? Vamos supor que você está esperando alguém importante fora da cidade. Você vê aquela pessoa chegando, talvez está um pouquinho longe, mas não longe, mas você vai correndo até ele, né? Para chegar mais rápido. Para ver aquela pessoa mais perto. Aquela pessoa é uma pessoa importante. Assim a gente tem que fazer com Jesus também.
fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. A gente também tem que suportar a desonra que Jesus suportou. Em alguns momentos a gente vai ser desonrado, não vai ser honrado pelas pessoas. A gente vai merecer a honra, que a gente vai fazer tudo certinho, melhor, no seu emprego, no seu trabalho, ou relacionamento, ou amizade. Você vai fazer o melhor, mesmo assim você não vai ser honrado, não vai ser da mesma maneira. Você vai passar por isso em alguns momentos. Porque Jesus também passou. Então vamos lá. Nem todos vão saber valorizar a gente, sim ou não. Nem todos valorizaram Jesus também. Mas Jesus falou, se possível, afasta de mim este cálice. A não seja feita a tua vontade, mas a minha. Versículo 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Tipo assim, ele está nesse mundo de passagem. Ele está querendo uma cidade vindoura, que é lá no céu. Jesus falou, né? No céu tem muitas moradas que ele construir, né? E está esperando nós. Ele quer que o máximo de pessoas seja salvo. Ele falou isso, né? Em crer diz amém. Agora do Senhor vem sucumbir a terra, santo lugar e santo templo. Agora do Senhor enche o céu, enche a terra. Agora de Deus Emanuel esteja convosco. Deus Emanuel seja louvado. Deus Emanuel significa Deus conosco. Versículo 15. Mais bênçãos seus declarado no nosso meio. Em crer diz amém. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Por meio de Jesus a gente oferece sacrifício de louvor, né? Cantar louvores, né? Entoar louvores no nome dele. Com harpas, hinos e cânticos da casa de Judá, Israel e Benjamim. Deus habita no meio dos louvores. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tipo assim, a gente estava cantando louvor, a gente está confessando o nome de Jesus, né? Os nossos lábios estão confessando. Em Romanos fala que a gente confessar com a nossa boca e que Jesus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros os que vocês têm. A gente vai fazer o bem e compartilhar com os outros o que a gente tem. Se tiver 3 agasalhos, doe alguns, ainda vai ficar com 2, né? Para alguém que precisa, necessita. Mas realmente alguém que precisa, necessita. Se alguém tiver mais que você, tiver 5, 6, não faça isso, né? Não é você que vai sair no prejuízo. Mas sempre que tiver alguma coisa, né, doe para alguém. Pois Deus sagrado de tais sacrifícios. Deus sagrado quando a gente age com bondade e também quando a gente ajuda outras pessoas. É sempre bom perguntar para o Espírito Santo, né? Quem a gente deve ajudar. Que a pessoa realmente precisa, necessita. Tem gente que finge que precisa, mas não precisa, sim ou não? Quem crê diz amém. Também tem pessoas que Deus não quer que a gente ajude, sim ou não? Sim, tem pessoas que Deus não quer que a gente ajude. Então pergunte ao Espírito Santo. Se você não sabe, está sabendo agora. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. A gente obedecer, né, aos líderes e ser submisso a eles. A submissão não é deixar tudo, fazer tudo o que quer com você, não. Tem gente que acha que é isso, né? Inclusive tem um versículo da Bíblia que fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. As pessoas entendem errado, as mulheres do mundo geralmente ficam revoltadas, né, com esse versículo, não entendem direito. Não deixar fazer o que bem entende também não. A pessoa está te maltratando ali, se deixar também não. Isso não é submissão, não. Submissão é tipo assim, respeito, né, reverência. A pessoa te maltratando, você vai ter que falar, né, ó, não tô gostando disso, que pegou, você é ser humano, não vai falar, né. Submissão não é nesse sentido, não. Pois cuidando de vocês como quem devem prestar contas. Eles cuidam de nós, eles têm que prestar conta um dia para Deus, né, para os líderes. Eles estão debaixo da autoridade espiritual para cuidar da gente. Eles vão prestar conta um dia com Deus. Se fazerem alguma coisa errada, se humilharem a gente, né, algo do tipo. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria. Se a gente obedecer, eles vão cuidar da gente com mais prazer. A pessoa desobediente é mais difícil de se lidar, assim ou não. Mas se for um líder que esteja te maltratando muito, né, seja ignorante com você pode procurar outros também, não tem problema. Não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para você. Tipo assim, a gente não obedecer de maneira descontente, senão vai ser proveitoso para a gente. Por isso que eu falei, né, se você estiver descontente com ele, procure outro líder, né? Fala amém. As misericórdias Deus quer, Deus tem. As misericórdias eu quero, igual de Salmos. Versículo 18, orem por nós. Aqui está falando para orar por todos os líderes. Tem que orar, Senhor. Somos certos de que temos a consciência tranquila. Desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, no caso dos líderes da época, né, que serviam a Deus de verdade, todos eles serviam a Deus de maneira honrosa. Não quer dizer que todos os líderes de hoje em dia sejam assim, não. Até porque Jesus falou dos falsos profetas também, né? Falou dos impérios de cordeiro também. Mesmo assim, devemos orar por todos os líderes. E que é uma pista que Paulo está dando também. Só fica um líder que for um líder honroso, né? Que sirva a Deus de verdade. Se ele não estiver servindo, procure outro, né? Versículo 19. Particularmente, peço que orem para que eu seja restituído a vocês em breve.
Paulo orou pela restituição, mas não de bens materiais, não. Assim, para que ele fosse novamente para aquelas pessoas. Essa forma de restituição. Incrível, amém. Versículo 20. Ora a Deus da paz pelo sangue da aliança eterna. Então, que Deus nos dá paz, né? Ele é o Deus da paz. É o sangue da nova aliança. Né? Hoje nós estamos embaixo da nova aliança. Não enxerga a antiga mais, mas sim a nova. Trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Jesus ressuscitou dentre os mortos, quem crê diz amém. Então você só tem que crer nisso, né? Romanos fala que é confessar com a boca, que é falar, né? E crer que ele ressuscitou dentre os mortos era só. Nosso pastor das ovelhas, né? Nós somos as ovelhas, o rebanho, assim, não? Ele ressuscitou. Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Quem crê diz amém. Versículo 21. Que ele aperfeiçoe vocês em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Que a gente sirva a Deus, né? Ele aperfeiçoe em nós para a gente fazer o bem para outras pessoas. A quem aperfeiçoa isso em nós é ele, né? A bondade dele, né? Ele coloca a bondade nele em nós e nós faz nas outras pessoas. O que é bom de nós é Cristo, né? Tudo que é ruim é a gente mesmo. O que não presta é a gente mesmo. Por meio de Jesus Cristo, é Jesus que faz isso em nós, para que a gente ajude outras pessoas. Né? Eu faço esses vídeos aqui na dependência de Deus, né? Quem faz é Deus. Você ajuda alguém no supermercado, alguma sacolinha, pegar a compra, né? Alguma senhorinha, né? Pegar a compra no supermercado, colocar as coisas na sacolinha para ela. Quem te capacita a fazer isso, te ajuda a fazer isso, é Deus. Né? A quem seja agora pelos séculos dos séculos. Amém. Agora é para ele, né? Não nós. Fala amém. Amém significa assim seja. Deus conosco. Versículo 22. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Aqui Paulo falando para a gente suportar essa palavra de exortação. A palavra de exortação é leve, sim ou não? Agora o Senhor vai ser com Biaté. Inclusive a Bíblia fala que o fardo de Jesus é leve. Aqui é uma coisa que eu estou falando aqui para a gente orar para os líderes e obedecê-los. É um fardo leve, sim ou não? Versículo 24. Saúdem todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália enviam saudações. Que Paulo, né, estava escrevendo essa carta quando estava na Itália, por isso que ele falou. Os da Itália enviam saudações para vocês. Então, para a gente saudar, né, não é uma pessoa importante, a gente saúda, né, fala, saúdo fulano de tal, assim ou não. A gente saudar os líderes das igrejas e também os santos. Santos aqui não é os santos da igreja católica, não. A Bíblia explica, né, o apóstolo Paulo explica na Bíblia, que santos é qualquer pessoa que aceitou o Senhor, independente dele, ele é santo. Versículo 27. A graça seja com todos vocês. A graça do Senhor seja com todos vocês. Tem vários versículos da Bíblia que Paulo fala a graça e a paz, né? Esse aqui ele falou apenas a graça. Mas eu desejo para você os dois, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Em crer diz amém. Aos santos dos santos. Fala amém. A hora do Senhor sucumba a terra. Enche o céu e enche a terra. Deus de Faraó, né? Tira a gente do Egito. Em crer diz amém. Então é isso. Te espero semana que vem para um próximo vídeo. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.